Revisão, primeiro bimestre, né, disciplina História, professor Beto, nono ano, né? Esse bimestre nosso, ele vai um pouquinho até dentro de maio. Então, é março, abril e maio. A primeira matéria que nós vimos, não sei se vocês lembram direitinho, foi sobre o iluminismo e o liberalismo, tá? Então, foi aquela primeira matéria que nós vimos lá na primeira semana. O que ocorreu, né? Quais que eram as condições que existiam lá na Europa para que surgisse o iluminismo. Então, existia a ascensão, né, da classe burguesa, né, que a gente tem que lembrar, né, que a sociedade era dividida, né, principalmente lá na França, em três classes sociais, né, o clero, a nobreza e todas as outras pessoas, né, estavam no grupo abaixo, né, o que a gente chamava lá de terceiro estado. Então, a burguesia, ela era do terceiro estado e ela teve aquela ascensão econômica, né? Então, eles queriam ter uma participação maior nas decisões, participar das decisões políticas, né? Começaram a surgir aí as ideias contra o antigo regime, né? O regime absolutista. Então, as condições eram essas, né? Existia um governo absolutista que estava em crise, né? O chamado antigo regime. Existia ali uma revolução científica, né? O surgimento de novas ideias, novas máquinas, novas formas de pensar o mundo. Então, a Europa, né, estava em condições para começar aí uma revolução, uma revolta, né? Uma mudança na forma de pensar. Então, é essa maneira nova de pensar que nós chamamos de iluminismo. O contexto, né? O contexto histórico em que surgiu o iluminismo foi no finalzinho ali, né, da Idade Média, né? O iluminismo vai haver ali o final da Idade Média e o surgimento da Idade Moderna, né? E junto com isso vem o iluminismo. Então, aquela visão que existia na Idade Média, né, que a gente chama de visão teocêntrica. Teocêntrica quer dizer Deus ao centro, né? A visão da Idade Média era a explicação de todos os fenômenos através de um ser sobrenatural, né? Ou seja, através de Deus. Tá? Então, qualquer explicação para qualquer tipo de fenômeno era envolvido com Deus, né? Deus estava ao centro, então existia uma visão teocêntrica. Tá? A partir do século XVII, existe essa nova forma de se explicar o mundo, né? Através da razão, através do pensamento, através da experiência. Então, vai começar a haver essa disputa, né, entre uma visão teocêntrica e uma visão mais racional, né, uma visão da razão. O mundo físico e seus fenômenos passam a ser explicados pela razão, tá? Foi o que nós falamos aqui. O iluminismo defendia o quê? A igualdade jurídica, né? Todos devem ser julgados igualmente, né? A lei tem que ser para todos e não diferente para um e para outro, né? Era o que acontecia lá na Europa. As classes mais altas, a lei para elas era diferente da lei que era aplicada para as classes mais baixas, né? Então, o iluminismo defendia o quê? Que a lei tinha que ser igual para todos. Tolerância religiosa e filosófica, né? Na Idade Média, a gente sabe que as pessoas eram caçadas, né, como bruxas, que prevalecia a Igreja Católica, não poderia existir outro tipo de religião. Então, o iluminismo pregava isso, né, que deveria haver tolerância, tanto da religião como das ideias filosóficas, né? Não deveria prevalecer apenas uma ideia. A próxima ali é a liberdade pessoal e social, né? As pessoas deveriam e teriam que ter uma liberdade, né? Não haver distinção, né, para uns e para outros, né, diferentemente aí.
Direito à propriedade privada, né? Todas as pessoas tinham direito à propriedade privada de seus bens. Tá? Então, se você possuía um bem, aquele bem era seu, né? Não era do governo, não era do rei, não era da nobreza. Todos tinham direito à propriedade privada. Defesa do contrato como mediador das relações sociais, né? Então, as pessoas deveriam ali obedecer determinadas regras, né, na sua conduta, na sua vida social, maior participação política da sociedade, então todos poderiam participar da sociedade, né? Ali entra a burguesia, né, que é a classe social que estava em ascensão, e governo representativo, ou seja, o governo deveria ser escolhido, né, pelo povo e não como era feito, né, uma monarquia hereditária, né, que só passava de pai para filho e sempre mantinha a mesma família no poder. Então, o iluminismo defendia que o governo tinha que ser representativo. Todas as classes teriam que participar do governo. O iluminismo combatia, né, o absolutismo monárquico, né, ou seja, o antigo regime, né, combatia o absolutismo, o autoritarismo dos reis, combatia a intervenção do Estado na vida econômica, né, eles achavam que o Estado não deveria intervir na economia, né, o chamado ali, o mercantilismo que prevalecia lá na Europa durante esse período. Combatia a tese do direito divino dos reis. O que é essa tese do direito divino dos reis? Para o rei, né, e ele se apresentava como tal, ele era escolhido por Deus. Tá? Deus queria que ele fosse o governante. Então, isso aí, quando ele fala isso, né, que Deus escolheu ele para ser o governante, a gente chama de teoria ou tese do direito divino dos reis. A participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Então, o iluminismo também combatia, né, a participação da igreja na política, né, na vida das pessoas, e achava que combatia também, né, essas verdades reveladas pela fé. Então, o iluminismo ele combatia, né, a intervenção aí da igreja na vida das pessoas, né, na explicação de fenômenos, tá? Tanto fenômenos físicos, né, naturais, ou fenômenos sociais. Então, para o iluminismo, a Igreja Católica não explica, a Igreja, né, não deveria explicar, não deveria criar essas explicações sobre esses fenômenos aí. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Tá? Então, o iluminismo ele é uma ruptura, né, entre o que existia na Idade Média e o que passou a existir, né, e o que deveria existir. Então, o iluminismo ele vai romper, tá, com essa maneira de pensar religiosa. Os principais pensadores, né, só vamos citá-los aí: Voltaire, Rousseau, John Locke, Montesquieu. Tá? Então, são 4 dos principais pensadores iluministas. Sobre o liberalismo, né? O liberalismo era a forma de se ver a economia. Tá? Então, o liberalismo ele acompanha o iluminismo, né? A forma do iluminista ver como deveria ser a economia do país. Deveria acabar com aquele mercantilismo, né, que buscava colônias, que a riqueza da nação estava expressa na quantidade de colônias que ela possuía. Então, o iluminismo
quantidade de ouro, quantidade de metais preciosos. O iluminismo rompe com isso, tá? E vai surgir aí o que é chamado de fisiocracismo. Tá? O fisiocracismo pensava que a economia deveria ser regulada pelo próprio mercado, né? É algo natural, é aquilo que a gente falava, né? Da demanda e da procura, né? Da busca, né? Da demanda, né? Da procura e da venda. É que o próprio mercado vai ali se controlando, né? Quando falta algum tipo de alimento, o preço dele vai subir, mas em compensação, como o preço vai subir, mais pessoas vão querer ganhar dinheiro, vão começar, por exemplo, a plantar aquele alimento. Quando tiver muito alimento daquele, o preço vai voltar a cair. Então, existe o que a gente chama de mão invisível no mercado, né? O mercado se autorregula, se auto cria, né, condições para se regular. Os dois principais pensadores aí, fisiocratas, né, do liberalismo, Adam Smith e Thomas Hobbes, tá? Na segunda semana nós vimos Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, então, foi um fato, né, um acontecimento que durou aí cerca de 10 anos, não ocorreu em 2 anos, ou 6 meses, 3 anos, não, ela foi ao longo de 10 anos aí, ocorrendo vários fatos, né, que estão dentro aí dessa Revolução Francesa. Lá na França, nesse período, né, de 1789 a 1799, vai ocorrer essa revolta, tá? E por quê? Quais que foram os antecedentes, né? Quais que eram os antecedentes da Revolução Francesa? Crise agrícola, né? A França passava por uma crise agrícola, né? Ou seja, existia pouco alimento para a grande população, preço dos alimentos, né, alguns muito caros, outros não compensavam, a população crescia devido às novas técnicas, né, a respeito de curas, né, as ideias científicas, e existia uma produção que não acompanhava, tá, esse crescimento populacional. Existia uma crise econômica também, e o surgimento, né, vai haver o surgimento aí nesse período do iluminismo, né, dessas novas ideias. A sociedade na França, nós já sabemos, era marcada por 3 estados, está faltando um ali, né, os camponeses, formada pelos 3 estados, né, o clero, o primeiro estado, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, os camponeses, os trabalhadores urbanos, todos eles estavam aí no meio aí do terceiro estado, a burguesia também fazia parte aí do terceiro estado. Esse terceiro estado, olha lá, os jacobinos era a baixa burguesia, girondinos a alta burguesia, sans-culottes os trabalhadores urbanos e os camponeses. Então a sociedade francesa era formada dessa forma, né? O clero e a nobreza lá em cima, com todos os privilégios, e o terceiro estado pagando impostos e sustentando os outros 2 estados. Vai ocorrer, né, chamado Estados Gerais, né, que era uma assembleia convocada sempre em momentos de crise, e nesses Estados Gerais, nessa assembleia que ocorreu, o terceiro estado exigia que os votos deveriam ser individuais e não pelo Estado, né? Porque, para eles, os camponeses, sans-culottes, girondinos e jacobinos, era a grande maioria. Então, eles poderiam, né, através do voto, conseguir fazer mudanças. Então, ele exigia, né, o terceiro Estado exige o voto individual, porém, eles são derrotados, né? E continua ali os votos serem por grupos, né? Cada grupo ganha um voto igualmente.
E o terceiro Estado não aceitava dessa forma. Mas eles são derrotados, né? E com isso vai começar aí uma revolta, né, do terceiro Estado. O rei, né, vai fechar a Assembleia Constituinte, que estava criando leis aí, né, novas leis para a França. O rei fecha essa Constituinte, fecha essa elaboração da Constituição, e isso, com esse fechamento, a população vai se enfurecer, tá? E com esse enfurecimento da população, principalmente, né, dos sans-culottes, que vão se revoltar e tomar a Bastilha, né? O que era a Bastilha? Era a prisão política, né? Era a prisão para onde o rei encaminhava seus adversários políticos. Então, os sans-culottes, eles vão se revoltar e tomar a Bastilha. Com a queda da Bastilha, né, com a queda dessa prisão, vai dar início aí ao que nós chamamos de Revolução Francesa. Então, o marco inicial da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. As etapas, né? Olha lá, a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa. Teve ali o período do Grande Medo, tá? Que foi julho e agosto de 1789, onde as propriedades eram invadidas, né? As propriedades da nobreza, do clero, tá? Da aristocracia, né? Vai haver invasão de propriedades, assassinatos de aristocratas. Então, vai haver aí 2 meses, né, de muita revolta, de muitos saques, e esse período aí, de julho e agosto de 1789, a gente chama de Grande Medo. Os privilégios feudais e do clero foram abolidos, né? Então, para tentar amenizar aí, né, a revolta, né, e também depois da Revolução, né, durante a Revolução Francesa, né, esse período de revolução que a gente falou, de 10 anos, os privilégios feudais e do clero vão ser abolidos. Vai se criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? O que nós temos hoje em dia ainda, né? A Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem, né? Então, nessa declaração, todos os homens são iguais perante a lei, tá? A base aí do iluminismo, né? Todos deverão ser tratados igualmente. O rei Luís XVI tentou fugir da França, foi capturado, né, conduzido ao Palácio de Tulherias e foi, né, guilhotinado, né, e mataram, né, guilhotinaram o Luís XVI. 1791, a França se torna uma monarquia constitucional, tá? Ela passa, então, a ter o rei, porém, o rei deveria seguir a Constituição, isso em 1791. Em 1792, então, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção. Luís XVI deixou de ser o rei da França, sendo executado em janeiro de 1793. Então, a partir de 1793, a França passa a ser uma república, né? Ela deixa de ser a monarquia. Porém, vão acontecer alguns problemas, né? O primeiro período, de 1793 a 1795, a França foi governada pelos jacobinos, que era a baixa burguesia, né? Liderados por esse cara aí, chamado Robespierre. Porém, eles radicalizaram a revolução, né? Criaram novas leis, queriam fazer a distribuição de riqueza, foram também autoritários, e vai acabar Robespierre sendo morto, e esse período, né, do governo dos jacobinos a gente chama de período do terror, tá? E Jacobino aí vai ser condenado, vai ser assassinado aí, vai morrer, e quem assume o poder depois dos jacobinos, depois desse período do terror, vai ser os girondinos, né?
que é a alta burguesia. Fazem uma nova Constituição, restauram algumas medidas antigas ainda do antigo regime, como um voto censitário, né? Ou seja, nem todo mundo podia votar, apenas uma pequena parcela. Foi um período autoritário, utilizavam do exército, né, para reprimir as revoltas, né, contra o governo, e, ao final de tudo isso, né, da Revolução Francesa, vai acontecer o 18 de Brumário. O que é 18 de Brumário? É o golpe dado por Napoleão. Tá? Napoleão, então, assume o poder na França em 1799, através do golpe de Brumário. Tá? A Revolução Francesa ela vai influenciar várias revoltas pelo mundo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a Revolução Francesa influencia a Conjuração Baiana, né? Essas ideias iluministas, né? A própria Revolução Francesa vai influenciar a Conjuração Baiana aqui no Brasil. E as ideias iluministas vai influenciar a Inconfidência Mineira. Depois nós vimos aí a respeito da independência da América Espanhola, né? Nós vimos que com o domínio da Espanha, né, pela França, né, por Napoleão, isso vai dar uma vontade aqui, né, na América para os espanhóis se libertarem da Espanha, né? E nós vimos lá que aqui existia uma divisão entre dois grupos que queriam chegar ao poder. Os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos aqui na América, que estavam afastados do poder, né, porque os espanhóis, né, os que a gente chama de chapetones, eles se consideravam superiores aos crioulos. Então vai haver essa disputa, né? A princípio, no processo de independência, eles se unem, né, contra os espanhóis, mas depois eles passam a disputar o poder. Fatores, né, que contribuíram para a crise: a opressão espanhola, a proibição de se ter manufaturas, né, de se criar indústrias, empresas aqui na América Espanhola, né, o chamado Pacto Colonial, enorme diferença social, né, e discriminação entre as duas classes, né, os chapetones nascidos na Espanha, os crioulos descendentes dos espanhóis nascidos na América. Então, existia essa diferença social e privilégios, né, dos chapetones, onde que eles exerciam os principais cargos no governo, no exército, na igreja. Então, tudo isso era reservado aos chapetones, né? Então, houve essa disputa entre esses dois grupos. E isso gerou, né, a independência da América Espanhola, né? A busca, né, pela independência da América Espanhola, principalmente porque eles se unem, né? Esses dois grupos vão se unir contra esse domínio da França, né? Porque, vamos lembrar, a França tinha dominado a Espanha, né? Então, eles se unem para se libertar tanto da Espanha quanto do domínio francês. Independência do Brasil, né? Aí depois nós vimos aí a Revolução Francesa, a independência da América Espanhola, depois nós vimos a independência do Brasil, tá? Os antecedentes, né? Um dos fatores que vão levar, né, o processo de emancipação política no Brasil foi a chegada da família real, né? Lá em 1808, a família real portuguesa foge de Portugal, porque Napoleão havia invadido Portugal. Eles fogem de Portugal e vêm morar aqui na colônia, né? Aqui no Brasil. E essa vinda da família real vai influenciar, né, a independência do Brasil. Durante esse período aí, né, de 1800, né, a 1822, quando ocorre a independência do Brasil, vão ocorrer algumas revoltas, né, e as principais revoltas que ocorrem nesse período: a insurreição pernambucana,
né, devido aos privilégios, devido a algumas atitudes de Dom João, devido ao autoritarismo, vai ocorrer aí a Revolução Pernambucana. Mas o mais importante aí também é essa revolta liberal do Porto. Essa revolta ocorre lá em Portugal. Tá? É aquela revolta onde que os portugueses vão conseguir expulsar os franceses, né? Vão conseguir expulsar franceses, expulsar, né? Acabar com o domínio inglês na política portuguesa. E depois dessa Revolução do Porto aí vai ocorrer, né, a criação de uma nova constituinte, criação de novas leis, a exigência da volta de Dom João VI para Portugal. Então, qual que foi aí, né, o percorrer aí, né, da emancipação política? Depois que as cortes portuguesas exigem a volta de Dom João VI, né, eles começam a pensar na recolonização do Brasil. E quando Dom João VI volta para Portugal, ele deixa o filho dele aqui no governo, né, o príncipe regente, Dom Pedro I. As cortes portuguesas, então, Portugal quer recolonizar o Brasil. E para recolonizar o Brasil, as cortes portuguesas exigem que Dom Pedro I volte para Portugal também. Isso vai causar um problema muito sério. Por quê? Porque a colônia já tinha virado até o reino, né? Lembram disso? Né? A colônia virou reino. Os brasileiros aqui, né? A colônia já estava acostumada com um certo desenvolvimento, com um certo progresso que a família real havia trazido para o Brasil. Então, a colônia já não aceitava mais, né, voltar a ser colonizada por Portugal. A colônia já gostava da liberdade. E Dom Pedro I, temendo que o Brasil ficasse livre de Portugal pelas mãos de outros grupos políticos, né, de outras classes sociais, Dom Pedro I, temendo perder o poder e perder o Brasil, ele vai resolver fazer aí a independência do Brasil. E no dia 9/1, né, após a exigência das cortes que queriam a volta de Dom Pedro I, ele vai dizer, né, ao Brasil que ele não vai voltar, né, que ele vai desobedecer às cortes portuguesas. E é nesse dia 9 de janeiro, que ele vai dizer, né, se for para o bem, né, geral da nação, diga ao povo que fico, tá? É considerado o dia do fico. E no dia 7/9, né, 7 de setembro, ocorre aí a proclamação da independência do Brasil. Tá? Então, o Dom Pedro I vai tornar o Brasil aí independente de Portugal. Quando ele torna o Brasil independente de Portugal, ele vai começar o governo, né? Dom Pedro I, então, começa o governo dele a partir aí de 1822. Esse governo do Dom Pedro I a gente chama de primeiro reinado. A primeira situação, né, o Dom Pedro I, que ele teria que resolver, foram algumas lutas pela independência, né? Aqui no Brasil existiam algumas províncias que não aceitavam a independência, né? Que queriam se manter ligadas a Portugal. Então, num primeiro momento, o Dom Pedro I vai ter que resolver essas questões internas, né? Essas disputas. A partir do momento em que ele resolve essas disputas, ele começa, então, a trabalhar a independência do Brasil no exterior. Tá? Então, algumas províncias aí não queriam se libertar de Portugal, né? Eram ligadas aí a Portugal. Mas Dom Pedro consegue, né, resolver e unificar o Brasil, né? A grande importância disso aí é a unificação do Brasil. Veja que os países espanhóis se fragmentaram, né? A colônia espanhola se fragmentou em vários países.
O Brasil não, né? A colônia portuguesa se manteve unificada. O reconhecimento e o preço da independência. Então, o Brasil precisava ter esse reconhecimento de independência no exterior. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos queriam ter aqui uma área de influência, né? Os Estados Unidos pretendiam dominar, né, a América, que influenciar a América. Então, o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foram, né, os Estados Unidos, né? Logo após os Estados Unidos, a Inglaterra também, né, com a visão de ter aqui, continuar, né, de manter a sua influência, de manter o comércio com o Brasil, né, principalmente porque a Inglaterra possuía alguns privilégios econômicos, né, de pagar menos impostos, aquele tratado, né, de comércio e navegação. Então, a Inglaterra também vai reconhecer a independência do Brasil. E, por fim, Portugal, né? Portugal também, né, teria que reconhecer a independência do Brasil. E Portugal vai exigir uma indenização, né? O Brasil deveria pagar uma quantia em dinheiro para Portugal. Como o Brasil não possuía esse dinheiro, recorreu-se a um empréstimo, né? E a Inglaterra vai emprestar o dinheiro ao Brasil e o Brasil vai pagar a indenização de Portugal. Resolvido esse problema, né, esse reconhecimento externo, o Dom Pedro, então, vai poder começar a governar o Brasil, né, porque internamente já estava tudo resolvido, externamente também, né, os principais países do mundo já haviam reconhecido a independência do Brasil. Então, vai se organizar aqui a política interna brasileira. E a política interna, ela vai ser dividida aí em dois grupos políticos, né? O Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro, né, era dividido em dois, né? Os conservadores e os liberais. O Partido Português era aquele partido em que existia aí uma luta, né, para que se retornasse o Brasil colônia. Então, existia a divisão aí de dois partidos, né, sendo que o brasileiro existiam os liberais e existiam os conservadores. Conservadores queriam manter do jeito que estava. Os liberais eram contra, né, na maioria das vezes, o Dom Pedro I. Eles queriam uma proclamação da República. Criou-se, então, o Dom Pedro, a existência aí dos partidos políticos. Como o Brasil agora era um país independente, né, o Brasil não era mais colônia, existia a necessidade de se criar as leis que regeriam, né, o país. Então, deveria-se criar uma constituição, né, criar leis para o Brasil. A princípio, o Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, tá? Porém, essa Assembleia Constituinte começou a criar leis que desagradavam Dom Pedro. O Dom Pedro I, então, ele vai fechar a Constituinte, né? Vai proibir, vai cassar os mandatos daqueles constituintes e eles não vão poder mais criar as leis, né? A nova Constituição. A partir disso, o Dom Pedro convoca um grupo de juristas e eles criam a nova Constituição brasileira. Os principais pontos da Constituição é que ela foi imposta, né? Ela foi outorgada. O outorgada aí quer dizer que ela foi imposta. Que o Brasil deveria ser uma monarquia hereditária, ou seja, né, o poder passaria de pai para filho, e criava-se aqui no Brasil 4 poderes. Lembram que lá no Iluminismo, né, existiam 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Aqui no Brasil criou o poder moderador, que era exercido pelo imperador, tanto o moderador quanto o executivo. O moderador, ele tinha o poder de dissolver os outros poderes, tá? Então, acabou mantendo aí o Dom Pedro I como um rei absolutista.
Ocorreram duas revoltas, né, duas disputas aí nesse período do governo do Dom Pedro I, né, duas principais revoltas aí, que foi a Confederação do Equador. Que foi a Confederação do Equador? A tentativa de se criar um novo país lá no Nordeste brasileiro, né? É, eles ficaram insatisfeitos com as medidas tomadas pelo Dom Pedro I, né, além da exploração, dos impostos, da carestia, da fome, e ainda existia aí o autoritarismo do Dom Pedro I. Então, esses países, essas províncias se revoltam e cria-se um novo país, né? Porém, o exército, né, do Dom Pedro, né, convocado, é, contratado também, né, ajudado aí pelos ingleses, vai dominar a região e vai manter o país unificado, né? Vai acabar com aquela ideia da Confederação do Equador. E teve a questão da Cisplatina. A questão da Cisplatina foi uma disputa entre o Brasil e a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Aquela região do Uruguai pertencia ao Brasil. Porém, houve aí essa disputa e o Dom Pedro aí, né, o Brasil acabou perdendo aquela região do Uruguai, né, onde que hoje é o país chamado Uruguai. Esses fatos, questão da Cisplatina, Confederação do Equador, crise econômica no país, disputas pelo poder, vão fazer que o Dom Pedro I fique impopular. Tá? E o Dom Pedro I passa aí a ser, né, visto com uma certa impopularidade. E isso vai fazer com que o, o Dom Pedro I opte, né, por voltar para Portugal. O Dom João VI, né, vai morrer e vai haver uma disputa pelo trono português e o Dom Pedro I acaba voltando, né, regressando para Portugal. Porém, esse regresso, como que era uma monarquia constitucional e era uma monarquia hereditária, né, como aqui no Brasil era uma monarquia hereditária, quem deveria assumir o lugar de Dom Pedro era o seu filho. Porém, o seu filho tinha apenas 5 anos. Então, vai haver um período aqui no Brasil que o país vai ser governado por regentes. Assim, nós terminamos, né, a nossa revisão, tá? Foi essa matéria aí, né, essas que nós vimos hoje, que nós fizemos, né, e assistimos durante o primeiro bimestre. Tá? Provavelmente, essa semana ainda, nós vamos fazer a atividade avaliativa.